Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu Rocha. Saudações pessoal, eu sou o Plínio. Estamos aqui em mais um Papo Cósmico. E como tema escolhido de hoje, a gente vai falar sobre resgate cósmico. Teve dentro desse tema algo muito interessante, né? Que o João, do grupo Virtual 2, fez uma pergunta esses dias que tem muito a calhar com esse tema, sobre o que vem a ser o nome cósmico, né? Essa iniciação dentro dos grupos de contato da Missão Rama. Então, dando esse pontapé inicial, eu já pergunto aqui para o Plínio, o que é o nome cósmico? Que pergunta, hein? Bom, claro, a gente só pode falar a partir de uma perspectiva pessoal, mas nessa caminhada toda aí, a gente tem percebido que o nome cósmico ele funciona como uma grande chave de ativação, né? Uma forma que a nossa essência aqui individual, na terceira dimensão, tem de se conectar com uma essência muito mais profunda, com algo muito mais ligado à alma, ligado muito mais a uma dimensão não temporal aí da realidade, e na qual a gente, através de uma intuação, uma vibração como um mantra, né, que todos já estão de alguma forma familiarizados já, mas uma coisa muito pessoal, uma coisa muito da profunda essência da pessoa, que conecta ela, remete ela a algo dessa essência cósmica, dessa essência de alma, né? Perfeito, né? E dentro desse processo, a gente entende que cada ser, né, tem esse seu nome cósmico, né? Que a gente chama de nome, mas enfim é como se fosse uma senha de acesso a nosso real ser, né? A nossa consciência. Então isso muitas vezes funciona como uma chave ativadora de conexão para que possamos acessar informações do nosso ser em uma esfera mais profunda. Certo. E sobre essa esfera mais profunda, esse resgate cósmico, como é a proposta inicial do tema, né? O que você diria aí, Romeu, desse resgate cósmico? O que a gente resgata? Né? Essa ideia de resgate é para resgatar o quê? Perfeito. Bom, aí nessa perspectiva, né, de resgate, eu entendo que é muito importante o ser humano, dentro dessa perspectiva, de conhecer a si mesmo, né, de ir cada vez mais profundo para dentro de si, rompendo assim essas camadas de ego, dessas identificações que a gente cria de padrões sociais, de padrões culturais, de padrões, de toda essa carga de informações que a gente adquire no decorrer da vida, e tentar se reconhecer em sua verdadeira essência, né? Em sua camada mais profunda, né? Muitas vezes, dentro desse processo que a gente vai percebendo dentro da missão, a gente vai tendo algumas nuances, né? Alguns entendimentos sobre isso que trouxe essa alma até o planeta Terra, né? Qual foi uma verdadeira origem, qual foi a missão que o ser veio aqui para expressar? O né? que me trouxe, afinal, até esse lugar aqui, essa experiência incrível chamada Planeta Terra? Exato. Eu acho um assunto bastante pertinente, bastante importante a gente parar para pensar junto, longe de deter qualquer verdade sobre o tema, né? Mas é legal a gente imaginar que se nós somos em essência eternos, a dimensão de tempo ela parece carecer de sentido, afinal. E quando a gente pensa em tempo como uma linha, que é o que normalmente a gente faz, é comum existir muita confusão sobre aquilo que o ego se identifica, né? De uma existência tal, de uma, sei lá, me vejo como um cavaleiro assim, como um bruxo assado, como um carpinteiro daquele jeito, enfim, existem inúmeras formas da gente usar o ego para se identificar com
formas, com fantasias, com cores, das mais diversas formas possíveis. E não que todas elas sejam falsas, claro que não, Exato. mas há algo por trás dessas experiências, por trás do samsara que os budistas falam, aquele pulso que traz essa experiência aqui na Terra, tridimensional. E penso que seja interessante a gente pensar que deve ser uma experiência muito engraçada vir parar num corpo físico. De repente eu estou suspenso nesse não tempo, nesse não espacial. De repente eu me vejo aqui com um corpo, eu sou dessa família, eu torço para esse time, eu sou de tal religião. E aos poucos parece que a gente vai perdendo um pouco a familiaridade com esse pulso primordial que nos trouxe até aqui. Essa essência primordial que nos trouxe até aqui para expressar algo, né? O que é esse algo, né? O que é essa missão originária enquanto alma que veio habitar aqui corpos físicos de encarnação atrás de encarnação para aprender o que, né? Qual é esse aspecto primordial do ser, né? Esse é o resgate cósmico, é isso que a gente vai resgatando no decorrer de experiências, é isso que a gente vai resgatando no decorrer do estudo mais aprofundado sobre si mesmo. Os próprios guias falam, né, uma frase que já está quase que um grande clichê, mas não perde o poder que tem essa expressão, que os guias falam: encontrem-se e nos encontrarão. E, bom, tem tudo a ver com esse resgate cósmico, e para a gente talvez tatear o significado profundo que tenha, né, resgatar cosmicamente a nossa essência. A gente pode pensar como nesse exercício de conhecer-se a tal ponto que eu reconheço que me trouxe aqui, nesse plano, nessa terra. E não é engraçado, né, que a gente esteja nessa distância específica do Sol, com condições de rotação, de clima, perfeitas para que a vida aconteça e a gente possa dar uma expressão tridimensional, né, num planeta rico como esse. E deve haver um propósito para isso, né? Isso, e existe um propósito, e todo esse propósito está conectado a todo esse grande plano cósmico, né? Que é um projeto em que estamos inseridos, não só a Terra, mas outros 7 planetas, né? E deixa eu te fazer uma pergunta aí, então, Romeu. Como você diria que, assim, ou o que você diria que é essa missão que a gente vem cumprir aqui? O que é que traz alguém até a Terra? Certo. Então, partindo do princípio que nenhuma alma se iniciou aqui no processo da Terra, né? Todos viemos de uma expressão já cósmica, já anterior à experiência desse planeta. E dentro desse processo, o grande plano cósmico tem a ver justamente com isso, com a evolução do ser até conseguir se conectar ao universo espiritual. Até conseguir se conectar diretamente esse modo essencial, né? Essa característica do ser, saindo além do aspecto da mente, indo além disso tudo, né? Se conectando diretamente com o seu real ser, a sua essência. Então, dentro dessa jornada de alma, né? Que vamos de encarnação atrás de encarnação, esse autodescobrimento ele visa justamente, na minha interpretação, que o ser possa se conectar com um propósito primário, com uma missão originária que veio para criar dentro desse contexto do Projeto Terra. Claro, é muito interessante ver dessa forma. A gente pode até pensar assim, num paralelo com o que algumas tradições chamam de o eu maior, né? Essa expressão mais profunda do eu, que não é como esse ego origem dos problemas que a gente vive por aqui. É algo que é muito mais profundo, mas ainda assim carrega algo de indivíduo, como uma centelha única desse cosmos, que tem algo a cumprir por aqui, né? No nosso caso aqui na Terra, vai saber quantos outros projetos existem por aí. Mas o fato é que me parece que a gente não vem sozinho mesmo para cá. E nesse resgate cósmico, nesse olhar para si mesmo e buscar as origens daquilo que me trouxe até aqui, me parece que inevitavelmente isso nos coloca
mais contato com esses que estão amparando o nosso processo de vida até aqui. E aí entra esse tema da conexão, do contato, e mais como uma consequência do que como um fim, né? Como um fim em si, né? Mais como um trabalho coletivo que já é exercido até mesmo antes dessa alma reencarnar nesse planeta. Né? Claro. Envolvendo um pouco Jogando ping-pong. jogando ping-pong, né? Dentro desse tema, né? Resgate cósmico, e puxando um pouquinho sobre essa referência que a gente deu inicialmente do nome cósmico, né? Como você acha que esse tipo de informação pode ajudar na vida das pessoas no cotidiano da vida prática? Claro. Acredito que esse seja um ponto fundamental a gente tocar, inclusive, porque como está nas práticas sugeridas dentro dos trabalhos que a gente propõe assim, a fazer coletivamente dentro da missão, o nome cósmico ele parece ser um ponto, um marco bem importante ali na caminhada, né? Assim como eu sei que foi para você, foi para mim e deve ser para tantos outros aí que estão assistindo o papo, né? Com certeza. E acredito que essa forma, essa vibração que vem como nome cósmico, que a pessoa recebe intuitivamente, vai lapidando, vai testando, às vezes até tentativa e erro, vendo aquilo que vibra ou não lá dentro, né? Vai testando e percebendo mesmo, a gente sabe quando o nome cósmico bate, né? Não tem dúvidas, né? Isso, o negócio é experienciar, experimentar. E quando a gente atinge aquela combinação de sílabas, de frequências, de tons que carregam junto esse toque, essa profundidade do eu mais profundo, é uma ferramenta e tanto para que a gente traga junto com essa vibração informações importantes que essa essência não local aqui, não tridimensional, traz para essa experiência. Afinal, eu diria que o nome cósmico ele atua como uma ponte entre aquilo que é mais sutil, essa essência do eu maior, com essa essência do eu físico, aqui, dessa experiência biológica, essa matriz, esse avatarzinho que a gente chama de eu. Né? Perfeito, perfeito. E cabe uma consideração que se através dessa chave de acesso, né, do nome cósmico, a gente tem a capacidade de resgatar esse nosso eu cósmico, digamos assim, esse nosso eu maior, essa nossa expressão acima desse avatar tridimensional, então é muito interessante que as pessoas começam a se identificar cada vez menos, né, com questões que são conectadas a partir de movimentos de 3D, como... Isso, que são mais pertinentes a esse caos tridimensional que a gente está exposto aí, existência após existência, né? Numa aparente linha de tempo, né? Eu diria que é aparente porque suponho que num nível mais profundo a própria noção de tempo se dilua. Mas presos nesse samsara, como tantas tradições falam, caindo nessa heresia da separatividade, que a gente até com a Ana comentou no outro papo lá, ao cair nessa sensação de estar separado do outro, a gente vai se identificando com tanta coisa no meio do caminho, que parece que elas vão nos deixando um pouco mais opacos em relação a essa luz que vem da essência. E aí é um trabalho de polimento mesmo, né? E refinando, soltando, morrendo para os erros, né? Isso. Os índios norte-americanos diriam lá, ou careia, bom dia para morrer. E é isso mesmo, né? E com bravura, lapidando a cada passo, se purificando mesmo, se despindo dessas formas que a gente costuma se identificar como sendo a gente mesmo, mas estando disposto para morrer para tudo isso, e como a fênix nascer por uma luz maior. Né?
Porque até dentro desses processos de identificação do ego, eles têm um sentido, né? Eles têm uma questão prática para eles existirem, mas é uma questão transitória, uma questão de momento, né? E o nosso real ser, esse resgate cósmico, é justamente se conectar a esse ser eterno. Porque não é assim, todo mundo sabe que tem um prazo de validade. Acho que a única certeza que a gente tem é que uma hora ou outra isso aqui vai voltar para a Terra. Né? Do pó viemos e para ele voltaremos. Agora, se eu percebo que tem um brilho, percebo que tem um rompeu aí, né? Quando eu olho para o espelho e estou acostumado a entender aquilo como sendo eu mesmo. Mas quem que detém, quem que possui esse corpo que eu entendo como meu? De quem é esse meu? Né? Se eu consigo perceber que existe um eu, que existe um ego, é porque existe um observador por trás dessa experiência. E esse observador não é nenhuma das roupas que eu visto, não é nenhum corte de cabelo ou de barba, não é nada dessas coisas que a gente vai coletando e que servem muito bem muitas vezes, tradições, assim, tem muito a ensinar e a gente tá tudo bem eu usar do yoga, tá tudo bem eu usar, né, de várias formas de meditação, de práticas, de sadhanas, de disciplinas que eu posso ir desenvolvendo que são herdadas de tradições. Mas é só não se identificar com nenhuma delas. Exato, né? Estar aberto, né, a esse constante movimento de reciclar a si mesmo, né? Porque em determinado ponto a gente vai conseguindo visualizar a nós mesmos com uma verdade interior, né? Com uma verdade interna daquilo que somos em essência, e vamos se conectando cada vez mais a isso. E parece que a partir desse cenário a vida como um todo começa a convergir nesses propósitos, né? A pessoa como um todo já começa a se sincronizar com o propósito que veio nessa encarnação, com um propósito que veio nesse conjunto de encarnações, com um propósito que veio desse real ser. Então a vida começa a ganhar propósitos cada vez mais profundos, né? De algo daquilo que escolhemos através do livre-arbítrio de vir expressar. Claro, acredito que quando o indivíduo ele passa a observar essas experiências que às vezes com uma regressão uma pessoa capta algo ali, uma afinidade que a pessoa desde criança tem com determinados temas, determinadas áreas de estudo, inúmeras situações sincrônicas parecem que vão alimentando uma memória assim daquilo que de fato eu vim fazer por aqui. E talvez aí seja essa joia alquímica, né, do visitar o interior de si mesmo e de lá tirar essa pedra filosofal. Dessa fábula toda que a gente vive na experiência tridimensional, qual que é a moral da história, né? Sim. E você teria um conselho assim para as pessoas que estão nos assistindo de como encontrar essa missão originária, de como se sincronizar com aquilo que faz nosso corpo inteiro vibrar, né? A responsa falar assim, né, do conselho para as pessoas, porque acredito eu que seja um processo muito pessoal. Mas sobre isso é legal talvez mencionar assim que é algo que acontece naturalmente à medida em que a gente tem interesse em se conhecer. E à medida em que a gente está interessado em conhecer a si mesmo, entender na profundidade da nossa essência o que estamos fazendo aqui, aqui viemos a essa experiência no planeta Terra, inevitavelmente ela vai trazer as chaves necessárias para que a gente aprofunde a cada vez mais, e assim como eu aprendo primeiro a somar para então multiplicar, a gente vai coletando mesmo essas ferramentas à medida em que vai se conhecendo melhor. Para isso basta estar com o coração aberto para elas e disposto a morrer aquilo que não nos serve mais. E me parece que, de fato, a vida como um todo sempre vai fluir nesse caminho, né, daquilo que
nos é, do que é real mesmo dentro do ser, né? Daquilo que tem como um propósito real dentro da nossa vida, né? Muitas vezes o que a gente se fecha por questões econômicas, financeiras, em termos de percepção da realidade em alguns pontos. Então, muitas vezes a vida, com certeza, das pessoas, pelo menos assim na minha interpretação, tem algo ali que está demonstrando um caminho dentro Lá no dessa... fundinho a gente sempre sabe a direção que o coração está apontando. Exato. É uma pena que nos é ensinado, talvez por algo que a humanidade como um todo tem a evoluir, cada um de nós tem, de boicotar em si mesmo essa possibilidade de ouvir o coração e o que o pulsar dele mostra de direção para esse contato, para esse resgate cósmico, que pensando que a gente não deve substituir essa essência, essa vocação, essa voz interna que se expressa aqui nessa terceira dimensão com uma profissão, com uma identificação com um personagem familiar, enfim, com essas inúmeras armadilhas que a gente tem aqui na terceira dimensão que evocam essa sobrevivência do eu. Saber ter muita vigilância para não deixar que isso ofusque o brilho que o coração aponta, assim, né? Porque é por ali que a gente sabe no fundinho que tem que ir. Porque ainda bem que temos uma grande bússola interna chamada intuição, né? E ela sempre está mirando no caminho que o coração escolheu há muito tempo. E eu acho que deu para dar uma viajada no tema, assim, a ideia do Papo Cósmico é justamente essa, né? Nós ir compartilhando aquilo que na nossa caminhada serviu de alguma forma e que, quem sabe, pode servir para outros irmãos de caminhada, né? Sempre abertos ao diálogo aí, que mandem perguntas se quiserem, apontamentos, se quiserem. A ideia é que isso seja coletivo mesmo. Com certeza. E também lembrando, né, que a partir do dia 7 de setembro a gente vai ter uma saída de campo da Rede Rama lá em Guararema. Estaremos lá. Então, quem sentir no coração esse chamado, vamos nos encontrar nesse feriado. Gratidão, pessoal, e até o próximo Papo Cósmico. Grande abraço.